Oi, pessoal, mais uma no Entrevista e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a juíza Débora Zanini. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Manu? Nossa, a honra é minha. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e que bom que deu certo, né, para a gente conversar hoje um pouquinho. Ah, com certeza. A gente sempre, se fala mais, assim, né, na questão do trabalho, a gente ali no Sim. jornalismo, na pauta factual do dia a dia, Ah, a juíza Débora Zanini, que é uma figura bem conhecida, né, aqui em Criciúma e região, faz um trabalho muito bom, assim, um trabalho que muito acredito que não só eu, né, não estou aqui puxando o saco mesmo, mas, assim, que muita gente admira, porque é um trabalho que tem um alto grau de responsabilidade, e a gente sempre, enfim, questões relacionadas à justiça, ao direito, mas justamente eu pensei em trazê-la aqui para a gente conhecer um pouquinho mais desse lado, pessoal e que durante a semana, enfim, durante as pautas que a gente faz no dia a dia não dá tempo, né, de parar para sim. conversar e conhecer um pouco mais. A gente conversa questões pontuais, né? Questões pontuais, aconteceu tal coisa, daí a Manu vai lá, me pergunta, a gente grava, mas questões pontuais e rapidamente, né? Porque para a TV é questão de 1, 2, 3 minutinhos, né? Então não dá para conversar nada mais do que aquela questão mesmo, né? Então é bem legal agora essa oportunidade. Fiquei bem feliz. Ah, eu que agradeço a participação. E para a gente já começar a nossa conversa, né, eu acho que um dos grandes diferenciais, assim, que eu percebo, né, na minha opinião, é porque normalmente o quê? Esse pessoal mais do jurídico, juiz, juíza, são umas pessoas são pessoas, assim, mais reservadas. E eu percebo, assim, que tu tem ali a rede social, fala com as pessoas, dá entrevista também. Como é que é isso para ti, assim? Porque eu percebo que o pessoal ele parece que eles têm medo de se expor. Eu entendo que tem a questão da profissão também, né, mas como é que é isso para ti, assim? Sempre foi tranquilo? Como é que é para uma carreira de juíza ser uma pessoa, assim, que tem a presença tão forte como aqui na região? Eu costumo dizer que é importante o juiz ter essa participação na sociedade, conversar com pessoas, e até mesmo para saber o que acontece na nossa sociedade, porque o direito ele é muito mutável, né? As coisas, o direito ele tem que ser atualizado, os entendimentos precisam ser atualizados. Então, o juiz ele tem que estar participando da sociedade, tem que estar conversando com as pessoas, tem que saber o que está havendo. Se a gente buscar casos de antigamente, lá do século passado, e comparar com agora, a gente vê que os entendimentos mudaram, as pessoas mudaram. O direito ele é constantemente alterado de acordo com até mesmo com os costumes da sociedade, né? Por exemplo, antigamente, num homicídio, é, falava-se na legítima defesa da honra, né? Um homem, por exemplo, um homem traído, ele podia usar esse argumento, legítima defesa da honra, para justificar uma morte. Mas isso eu estou falando, assim, de 300, 400 anos atrás, né? Uma coisa muito, muito Aham. antiga mesmo, né? Não me interpretem mal. E hoje a gente vê, assim, que as coisas vão modificando, né? O direito vai modificando, os direitos estão sendo igualados também, onde trata-se de homem, de mulher, né? Então, são muitas situações que vão alterando. Por exemplo, casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Um casamento homoafetivo, que antigamente não se ouvia falar, era proibido, era até crime, né? Então, assim, hoje a gente vê essas questões sendo superadas e sendo legitimadas, né? Tudo em função das mudanças da sociedade. O, Uhum. a união estável entre pessoas do mesmo sexo veio do costume, veio da jurisprudência que depois acabou sendo legitimado e sendo aceito, né? Então, por isso que eu digo, a gente tem que estar em constante evolução, tem que estar em constante com as pessoas da sociedade, conversando com as pessoas, né, se atualizando. Então, por isso que eu acho muito importante, assim, o juiz não pode ficar enclausurado com seus livros e que ele corre o risco de ficar uma pessoa que não está acompanhando, né, toda essa evolução. Então, por isso que eu acho importante, assim, essa comunicação aberta, direta, franca. Ah, eu acho bem legal isso, né, porque daí vai enfim, e eu acho que fica até mais próximo, né, das pessoas. E, por exemplo, esse pequeno exemplo que tu deu é muito legal, porque
muito a gente aprende também, né. Eu sei que para quem é da área pode parecer algo óbvio, assim como para cada área a gente que trabalha sempre acha que é óbvio, mas não, né, para quem acompanha, assim, e tem curiosidade. E eu queria te perguntar, eu dei uma pesquisada aqui, né, sobre a tua vida um pouquinho, e você nasceu em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ijuí, Rio Grande do Sul, isso Como mesmo. é que veio parar aqui em Criciúma, Santa Catarina? Como é que é a tua história de vida, assim, que tu lembra da infância, indo um pouquinho além só da tua profissão, né? Então, o meu pai, ele era formado em direito quando eu era criança, e ele era concurseiro, assim como eu, né? E eu segui o exemplo dele. E ele queria ser delegado de polícia, ele queria fazer concurso, né? E fez concurso para delegado de polícia em alguns estados. Alguns não, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que eram os mais próximos. E ele passou no concurso para Santa Catarina. E daí era eu, a minha irmã, nós éramos pequenas, a minha mãe, éramos nós quatro, e daí mudamos para Santa Catarina em razão da profissão do meu pai, então delegado de polícia. A primeira cidade que nós moramos, depois que ele passou no concurso, foi Caçador, no oeste de Santa Catarina. E de lá nós andamos um pouco, assim, pelo estado, e até que viemos parar em Araranguá. Daí nisso eu já tinha uns 13 anos de idade, já me governava, né? Tinha uns Uhum. 13 anos e meu pai acabou se aposentando, ele se aposentou em Criciúma, ele terminou a carreira dele em Criciúma, mas nós continuamos a morar em Araranguá, porque daí já tinha a situação estabilizada ali de casa e estudávamos, eu e minha irmã estudávamos já no colégio lá, ia ser muito complicado mudar, então meu pai voltava todo dia e ficou esse vínculo com o sul do estado. Então, eu acabei praticamente me criando em Araranguá. E daí, fiz toda a minha vida aqui no Sul. Ah, Daí, então já tá é muito mais catarina do que gaúcha, com então. certeza, com certeza. Daí também estudei aqui na Unesc, tempo era FUCRE ainda. Depois eu estudei na Unisul em Tubarão, fiz direito na Unisul em Tubarão. E daí a minha vida ficou entre Araranguá e estudando na região. E daí até que eu fiz o concurso. Daí eu me casei, né? Me casei, vim morar em Criciúma. Daí acabei. Não, antes de casar, eu fiz concurso, fazia concursos e tal, e daí passei na magistratura, só fiz para Santa Catarina, e passei para cá e deu certo, assim. E daí eu me considero aqui do Sul, embora no meu concurso eu tenha ido para o extremo oeste, eu trabalhei em Anchieta, foi a minha primeira comarca, em Armazém, em Uruçanga, em Araranguá, até agora no final da carreira em Criciúma. Então, assim, eu sempre procurei, eu fui um pouquinho longe, mas eu procurei voltar, porque daí me Aham. suei aqui ao sul, né, ao sul do estado, que é o meu lugar. É o lugar. E dá para escolher, porque você falou desse passou em concurso, né, no caso, quando passa, dá para escolher para onde quer ir ou não, onde abre a vaga, como é que é É isso? onde abre a vaga, conforme a classificação da gente, assim, né? Então, quando a gente passa no concurso, você é juiz substituto, daí onde eles te mandam. E daí deu certo que eu até pedi, tinha uma vaga em Araranguá, quando para juiz substituto, e eu pedi então para ficar em Araranguá. E deu certo que os meus colegas que estavam um pouco na minha frente e tal, não quiseram ficar para Joinville, mais, Florianópolis, ficar mais no norte, né? Alguns no oeste. E daí deu certo que eu era a única do sul mesmo. E daí eu fiquei em Araranguá, como juíza substituta. Fiquei 3 anos como substituta, mas assim, substituto é um juiz que não tem vara, você fica no lugar de quem pega férias, quem pega licença, e não fica só na comarca, você fica na região. Eu trabalhei em Sombrio, trabalhei em Turvo, trabalhei em Araranguá, onde precisava de juiz, eu ia, aqui na região, Uhum. de Araranguá para baixo, eu ia me movimentando. E daí, depois de 3 anos, daí eu resolvi entrar na carreira. E quando chegou na minha vez, abriu Anchieta, no extremo oeste. Daí eu pensei, eu poderia recusar a promoção e continuar como substituta, ou poderia entrar na carreira, né, em Anchieta. Eu poderia esperar um pouco também, deixar outro passar no meu lugar, esperar um pouquinho e abrir uma outra comarca mais próxima. Mas eu resolvi ir na primeira que deu para mim. Eu acabei indo para Anchieta, bem longe,
né? Fica perto de São Miguel do Oeste, lá bem no É pequena a cidade? Eu não sei mais ou menos quanto é, bem Anchieta. interior, assim? É muito pequena, tipo Maracajá, assim, que a gente conhece Hum, aqui. aham. Para quem está escutando e conhece Maracajá, então, para quem não conhece, digamos assim, 7.000 habitantes. Nossa, muito pequena. Muito pequena. Uhum. Uma comarca com 7.000 habitantes. E, assim, totalmente diferente, assim, dos costumes da gente, assim. Um povo muito bom, um povo trabalhador, mas essencialmente rural, mais zona rural. E para você ver que eu fiquei 2 anos e 8 meses em Anchieta e eu não julguei nenhum caso de tráfico de entorpecentes, assim. Não tinha, simplesmente não Não tinha. tinha. O que que Hoje você tem. acontece numa cidade de 7.000 habitantes? Qual é a ocorrência mais Olha, comum? por incrível que pareça, tinha bastante homicídio, Ó, crime passional. Não tinha furto, roubo, pouquíssimos, pouquíssimos. Tinha muito crime passional, assim, lesões corporais, homicídio. Eu lembro que no dia que eu cheguei na cidade, no dia que eu estava de mudança, aconteceu uma morte, assim, as pessoas meio que se alteravam e brigavam e se matavam mesmo, literalmente. Eu meu lembro que Deus. quando eu cheguei na comarca, primeiro dia, assim, na cidade, teve uma morte numa loja, assim, se estranharam, brigaram e um matou o outro, assim, na loja, assim, meu Deus, no primeiro dia que eu tô na cidade. Daí eu fiz bastante júris em Anchieta, e júri era um acontecimento, assim, porque a gente fazia no clube, nós arrumávamos o clube para fazer o júri, e ia todo mundo, né? Era assim A o cidade acontecimento. inteira se conhece, né? Imagina, 7.000 habitantes. Porque a vítima era conhecido, o réu era conhecido, então movimentava toda a cidade para saber o que ia acontecer naquele caso. Então, assim, existia uma participação efetiva mesmo da comunidade nesses casos de homicídio. E Uhum. eu lembro que as crianças saíam do colégio, as professoras levavam para assistir ao júri, porque era realmente um acontecimento na cidade. E eu lembro que eu fazia um júri por mês, mais ou menos, assim, era bastante. Era bastante, Um por mês numa cidade de 7.000 é era bastante, bastante. é bastante coisa, era muita coisa. Isso em que ano? Eu fui para lá em 2003, eu fiquei lá até 2006. Uhum, Então nós temos aí 20 anos, né? Mais 20 anos. de 20 Ah, anos. eu tenho tantas coisas para perguntar, assim, né, a respeito disso, porque sabe que eu tenho muita vontade de acompanhar um júri popular ainda. Eu sei que depende, eu não sei se é aberto, né, ou depende. É público, É, né, o júri popular é público, qualquer pessoa pode todo mundo. assistir. Às vezes o juiz acaba limitando um pouco a filmagem da imprensa, quando é um caso de muita repercussão, e, Aham. ou pode envolver, né, pessoas assim que não querem se expor, né, mas é possível, sim, qualquer pessoa pode entrar, assistir, no caso da imprensa assistir, tomar nota, divulgar, às vezes é permitido filmar, daí depende do caso, né? É, eu até digo, assim, que eu tenho muita vontade, mas como pessoa mesmo, não trabalhando, mas para ver como é que funciona, assim, sabe. Sim. Porque eu acho interessante, assim, porque tem os 2 lados, né. Então, eu já tenho ideia de quantos júris populares, assim, tu já participou? No caso, tu já começou participando já como juíza? Como é que é, assim, só para o pessoal Sim, poder como entender, né? juíza. O meu primeiro júri eu era substituta, foi em Sombrio, que era um caso de bastante repercussão. Eu fiz alguns júris em Sombrio, em Araranguá eu não fiz. Daí eu fiz em Anchieta, fiz muitos, sei lá, 15 júris, não lembro, um pouco mais. Em Armazém eu fiz alguns também, que eu trabalhei em Armazém, eu fiz alguns. Eu fiz em Uruçanga também alguns. Eu fiz mais de 20 júris, mais. E depois daí eu fui para Araranguá. Quando eu saí de Uruçanga, eu fui para Araranguá. De Araranguá, eu era juíza da família, infância e juventude. Daí eu não fiz júri, né? Eu fiquei um Aí é tempo diferente a em outra função, área, digamos. que daí era bem específico, só família, infância e juventude. Eu fazia adoção, fazia divórcio. Trabalhava na área da família, infância e juventude. Eu fiquei esse Uhum. tempo em Aranguada e não fiz nenhum júri.
Daí depois eu fui promovida para Criciúma, na segunda vara criminal, e a segunda vara, à época, não tinha competência para júri, era só a primeira. Daí eu não fiz mais júri. Depois que eu fui para Araranguá, eu não fiz mais júri. Daí eu fiquei aqui em Criciúma na segunda vara, fiquei 6 anos na segunda vara até 2017. E daí eu não fiz júri, e depois eu fui para execução penal. Execução penal também não faço júri. Então, desde 2011, desde 2010 que eu não faço júri. Ah, No já início faz um da carreira, tempinho, então. tempo, bastante, né? No início da carreira eu fazia muito, assim, depois não. Depois não fiz mais. Que daí mudou, né? Mudei de vara, de competência, e acabei não fazendo mais júri. Teve algum que te marcou mais? Qual júri te marcou? Teve algum primeiro eu vou perguntar isso, teve algum que te marcou mais? Sim. Todos, eu acho assim, ó, todos os júris marcam muito, porque a gente está lidando com morte, né? Com pessoas que morrem, assim, né? Homicídio. Então, todos, assim, são muito tensos, de um modo geral. Eu lembro que eu sempre, antes de sair para um júri em casa, eu fazia uma oração, assim. Fazia uma oração, me concentrava e dizia assim, e pedia para Deus, né? Eu acredito em Deus, ou, né, uma força superior, para quem não acredita em Deus, né? Uma energia superior, para que conduzisse aquele julgamento da melhor forma possível e que fosse feita justiça. Porque a preocupação de todo juiz é que a justiça seja feita, né? Você tem que Uhum. pegar um trabalho célere, né? Não dá para demorar muito, tem que entregar o direito rápido, né? Não pode ficar esperando, porque a justiça tem que ser entregue, né? Então tem que Sim. entregar um trabalho célere, mas de qualidade e justo, né? Então, assim, isso que nos júris a gente acaba concentrando o poder na mão dos jurados, que muitas vezes são pessoas que não entendem das leis, que escutam aquilo e podem até muitas vezes ser influenciáveis por um argumento ou por outro argumento, ou enfim, ou não estarem com vontade de fazer aquilo, porque é uma convocação, né? A pessoa convocada, às vezes a pessoa nem está com vontade de estar ali, nem tem vocação para aquilo e está ali. Então, assim, você acaba dando o poder, né, de decidir sobre a vida do outro, né, que está sendo julgado, na mão de pessoas que são da sociedade e que muitas vezes nem querem estar ali. Então, eu pedia muito para que a justiça fosse feita, né, que as pessoas ali fossem iluminadas, que todos ali fossem iluminados, inclusive eu, né, que a gente conseguisse, assim, conduzir que a justiça fosse realmente realizada. Uhum. Eu imagino que é não uma pressão, né, porque é o teu trabalho, mas assim, na hora mesmo, é um ambiente muito sério, assim, muita apreensão, né. Como é que tu se sentia, assim, naquele momento, sabendo que claro, né, tu falou que, tinha os jurados, né, Uhum. mas também tem a figura da juíza ali, né. Como é que Sim, é no momento que está acontecendo, assim, como é que tu se sente? porque o juiz ele tem que conduzir de forma totalmente imparcial e não pode deixar ninguém passar dos limites, cometer abusos ou influenciar os jurados, né? Então, assim, isso é difícil às vezes, isso é difícil porque você tem que controlar a situação, tem que controlar situações que qualquer coisa pode acontecer no júri, alguém pode se alterar, alguém pode falar algo que não deve, alguém pode induzir alguém em erro, então você tem que estar sempre 100% atenta para não deixar nada acontecer, para não anular um júri, por exemplo. Então, assim, eu sempre tive muita cautela. Eu lembro que quando eu marcava um júri, eu ficava uns 3 dias estudando júri, antes, assim. Eu lia tudo, eu olhava todos os detalhes, para ninguém falar nada que estava fora dos autos, né? Porque tem que tudo estar dentro dos autos, não trazer uma situação fora que inove no processo. Então, eu estudava muito, muito, muito para fazer a aquisitação. Eu ia com todas as possibilidades de tese, né, que poderia surgir na hora, para também não demorar muito, para a gente não ter que estender a noite ou levar jurado para hotel. Então, eu sempre consegui terminar a júri no máximo até de madrugada, nunca estendeu para outra noite. Então, tudo isso tem Uhum, que pensar, porque é um transtorno muito grande, custo para o Estado também, né? uhum. Era bem assim, eu cuidava bastante nesse sentido. Olha, acho que deu tudo certo até Deu agora, tudo assim, certo até agora. todos correram muito bem, assim, Aham. e acho que foi feito justiça em todos, Em assim, todos. acredito Que que foi. bom.
o que foi desclassificado, porque tinha que ser desclassificado mesmo, né? O que foi condenado. Pela minha visão ali, se eu tivesse que julgar, todos que eu presidi, júris que eu presidi, o resultado final foi mais ou menos que eu esperava como juiz, assim. É, eu ia perguntar isso, porque no caso o voto do juiz ou da juíza é só dos jurados, então, o Só voto do juiz ou da juíza não conta nesse caso? o juiz só vai aplicar a pena. O Hum, jurado que vai definir se a pessoa, o indivíduo é culpado ou não, uhum, qualificadora, se incide qualificador ou não, o jurado entrega o sim ou não, o sim ou não, o sim ou não no quesito. Daí o juiz vai analisando, ó, a maioria dos jurados entendeu que foi crime de homicídio, que o agente cometeu, que presente a qualificadora, sei lá, do motivo torpe, ou motivo fútil. Daí tu vai vendo o que os jurados vão votando, né, por maioria, e daí tu vai montar a sentença. Daí a sentença o juiz vai aplicar a pena, vai dizer quantos anos aquela pessoa pegou, mas com base na definição de culpabilidade que foi os jurados que deram. uhum. O jurado E não dos decidiu se a pessoa é culpada, o juiz vai decidir quantos anos a pessoa vai ficar, mas quem ah, tá. decidiu a culpabilidade foi o jurado, né, o tribunal do júri, foi o Tribunal do voto Júri. popular, porque nesses crimes de sangue, assim, que a gente vê, homicídio, é uma tradição, né, que tem que ser julgado pela sociedade, o indivíduo tem que ser julgado pelos seus pares, né, pela sociedade em si, por ser um crime atentatório contra a sociedade de um modo geral. Então, isso é muito interessante, assim. Interessante. E como é que é? Porque é uma convocação, né. Tem alguma lógica, assim, ou qualquer um realmente pode ser convocado? Assim, eles têm a ficha, não tem que ter antecedentes, algo do tipo, ou como Não é? pode Não, ter né? precedente. É assim, Faz sentido, né? não é qualquer pessoa. O juiz ele faz uma lista. Todo ano existe uma lista anual, sei lá, de 500 pessoas, 300 pessoas. É uma lista, são pessoas previamente escolhidas, são servidores públicos, bancários, empresários, profissionais liberais. Mas a pessoa ela pode se candidatar, tipo assim: "Ah, eu tenho vontade de ser, assim, eu posso", ou como que a pessoa manifesta essa vontade ou não tem como? Como é que é isso? Não, é Não. uma lista feita. A pessoa até pode manifestar, daí o juiz vai analisar ou não, né? Se é possível ou não. Mas geralmente é uma lista que existe de pesquisas que é feito na sociedade de um modo geral, para essa pessoa compor a lista dos jurados. Daí, no dias antes do júri, é feito um sorteio de uma quantidade maior de pessoas e todas essas pessoas vão até o local no dia do júri e ali então são sorteados os sete, né, que compõem o tribunal do júri. E daí Uhum. antes disso a defesa e o Ministério Público pode estudar cada um, né, a personalidade de cada pessoa que foi convocada e pode recusar até cada um tem 3 recusas. Uhum. Vamos supor, a Manuela foi sorteada na lista maior. Tá lá, né? Já o advogado já analisou o perfil da Manuela. A Manuela é uma pessoa muito rígida, né? Ela não dá mole para ninguém. E eu acho que a Manuela vai condenar. Acho que a Emanuela Uhum. vai condenar. Então, o que vai acontecer? Provavelmente o advogado vai recusar na hora assim que tu for sorteado, que ele vai pegar o papelzinho em silêncio, né? Para não constranger Não ninguém. vai falar. Aham. Pega o papelzinho, vai dizer, é a Manu, daí olha, fala com o colega, vamos recusar, porque eu acho que ela vai condenar. Aham. Ah, então já E já faz um o Ministério Público, não, primeiro a defesa recusa, depois o Ministério Público. Daí o Ministério Público, uh, vamos que a defesa já tenha, as 3 recusas já tenha dado. Daí vai para o Ministério Público, a Manu, eu acho que ela vai condenar sim, eu acho que ela é das minhas. Daí aceita, aceita. daí tu vai lá para compor o conselho de sentença e assim vai. E assim vai. E tu sempre quis isso, porque o teu pai também é da área, né, foi Isso. delegado, você falou. Desde pequena sempre quis direito ou já cogitou em exercer uma outra profissão? Como é que foi, assim, pra ti essa escolha?
E quando eu estava com os meus 17 anos, por aí, eu comecei a pensar assim, na área jurídica. Antes eu queria ser professora, porque minha mãe é professora, né? Aham. Eu queria ser professora, eu era bancária. Eu tive muitos sonhos, assim, quando eu era pequena. Eu lembro É. que quando eu era bem pequena, eu ia com a minha avó no banco, lá em Juí. Lá em Juí, eu ia com a minha avó no banco e eu achava a coisa mais linda aquelas moças trabalhando no banco, assim. Eu Ah, eu achava achava tão lindo. chique também, né, bem arrumadas, Eu enfim. achava lindo as moças trabalhando no banco. Daí eu dizia para minha avó assim: eu quero trabalhar em banco também. Eu dizia assim para ela: então, quem sabe tu consegue, né? E o meu primeiro emprego foi no banco, olha só. Olha, que legal. Foi qual? Eu trabalhei no Bradesco bastante tempo, assim. E eu acho que eu consegui realizar tudo, assim, o que eu queria ser bancária quando era criança, eu fui bancária. Eu fui também professora um pouco tempo, assim, mas fui professora também. E depois fui para a área jurídica mesmo. Nunca cheguei a advogar, porque eu só queria concurso mesmo. Eu buscava concurso pela estabilidade, né? Eu pensava assim que é, eu queria ter essa estabilidade, né? De ter Sim, um trabalho certo, de saber quanto que eu ia ganhar, embora ninguém fica rico passando em concurso, né? Mas assim, de ter uma tranquilidade, né? mas tem uma coisa mais certa, né. Uma tranquilidade financeira. Se fosse advogar, o céu era o limite, né? Tem advogado que está milionário e que ganha muito dinheiro. O céu é o limite, mas tem que, né, aquela preocupação, né? Tem que estar correndo atrás. Pode ganhar muito mais, pode ganhar muito mais. Mas eu queria, não tinha o objetivo de ficar rica, assim. Eu queria Uhum. fazer algo de bom pela sociedade, né? O meu objetivo era ter um trabalho que eu pudesse servir a sociedade e dar o meu melhor e ter uma remuneração que me desse uma vida digna. Não precisava ser rica. Era isso que eu queria, uma remuneração digna para mim, para minha família e poder fazer algo de bom por alguém, né? Poder fazer justiça. Ter Então uma eu, vida tranquila, né. então eu queria ou ser delegada federal, ou ser promotora, ou ser juiz. Eram essas três carreiras que eu queria, que Uhum. são carreiras que eu acho que contribuem, né, para a sociedade. O Com Ministério Público certeza. também é uma carreira linda, né? O Ministério Público é o defensor da sociedade, né? Então também é uma carreira muito bonita, assim, que eu tinha o sonho, assim, eram essas três, e o destino acabou me levando para a magistratura daí. Pra magistratura. Eu deixei, eu fiz os concursos e me deixei levar. E Foi levando. eu passei para magistratura, né? Então era para ser. Era para ser. E só explica pra gente, né, para o pessoal que tá acompanhando também, qual é a tua função hoje, em qual é vara, né? Qual É vara. vara que tu atua? Porque até as eleições passaram há pouco tempo, né, daí, eu te entrevistei falando um pouquinho ali sobre, as urnas, apuração, enfim, sobre ocorrência também. Qual é a tua função hoje, assim? Eu sou juíza da vara de execuções penais. O que é execução penal? Eu cuido da execução da pena de quem já foi condenado. Antes, na segunda vara, eu condenava as pessoas, falando português bem claro. Uhum. Acontecia um crime, eu julgava e condenava e botava aquela pessoa na cadeia. Hoje eu estou no fim da linha. Tá do Hoje outro lado. hoje é outro juiz que instrui o processo, julga e condena, e eu cuido após a condenação. Daí eu cuido do preso na penitenciária, no presídio, falta grave, progressão de regime, regressão de regime, quando é que vai sair, quando é que não vai sair, faço cálculo de pena. É isso que eu faço hoje. Mas nas eleições eu trabalhei também como juiz eleitoral. Eleitoral, como a gente é cíclico, não é todo ano que tem eleição, são questões pontuais. Nós temos um rodízio dos juízes da comarca que querem que querem participar das eleições. Então, em cada eleição existe um rodízio. Então, eu participei dessa eleição que chegou a minha vez no rodízio. Agora eu estava ali, Na né? próxima não vai ser, então. Próximo, agora eu vou para o final da fila. Acabou a eleição, eu vou para o final da fila e Uhum. vem os outros. Então, possivelmente, só daqui uns 6 anos que vai estar na minha vez de novo. Outros agora vão pegando, né? Quem tem interesse e vontade vai pegando. E eu vou ficando para o final da fila. E daí, quando chegar a minha vez de novo, daí eu vou de novo. Mas agora vai demorar, porque eu peguei eleição municipal agora. Aham.
E próxima vai ser a estadual 2026, né? 2026, depois 2028, 28. possivelmente não vai ser, possivelmente 2030 só eu devo pegar de novo, assim, né? Vai um Então, tempinho ainda, né? vai um tempinho, vai um tempinho. Ô, Então, Débora, assim, e eu gosto pode de falar, pode falar. participar, né, quando oferecem, assim, porque é sempre um aprendizado, embora eu não seja juiz eleitoral, eu esteja juiz eleitoral, mas é um aprendizado, né, e tudo conta para a vida. E tem que estudar Certeza. também, né, porque como não é algo corriqueiro, é eleição, então você tem que estudar, é uma forma de se aprimorar também, então é bom, é bom. Uma experiência e um conhecimento a mais, né? Isso, E como é que é assim, ó, porque, por exemplo, você falou que agora, cuida, né, falando de uma maneira bem simples, assim, da execução das penas, né, para os que já são condenados. Tu tem esse contato, direto com os presos? Aí nisso eu também já quero, falar um pouco do teu livro, né, porque tu lançou um livro, e como é que isso. foi isso para ti? Quando que surgiu a ideia de fazer? Porque acredito que tu já presenciou aí, conheceu muitas histórias, né? Sim, com frequência eu vou no presídio, na penitenciária feminina, eu faço vistorias, inspeções, que a gente chama, né? Converso com alguns presos, tenho contato, assim, vou nas celas, então eu tenho uma presença bem participativa nas unidades prisionais. Então, assim, é bem comum me encontrar no presídio, na penitenciária. Eu vou com frequência, sim, e tenho contato, sim, com os presos. E para mim é uma coisa tão natural. O As que que vocês pessoas. conversam, assim? Como é que é Ah, a conversa da juíza com uma pessoa que está presa? preso geralmente pede para saber como é que está a situação dele. O preso acaba contando, eu quero saber quando é que eu vou sair, resumindo. Quero saber se eu já tenho direito de sair, eu quero saber se eu vou poder sair em saída temporária, eu quero saber se eu vou progredir de regime, eu quero saber se vai ter emprego para mim. E daí eu explico, né? Olha, a sua condenação é tal e tal, não está na hora ainda, ou está na hora. E a gente sempre faz uma projeção. Cada condenado, eu tenho uma calculadora de penas ali que eu faço sempre uma projeção. Se tudo correr bem, tal data ele vai para o semiaberto, tal data vai para o aberto. Questão de trabalho externo, trabalho interno. A gente também incentiva os empresários a montarem oficinas nas unidades prisionais, a darem trabalho para os presos. Para o empresário, assim, é muito vantajoso em termos financeiros, né? Porque o empresário ele não precisa pagar nenhum encargo trabalhista, 13º, férias, nada. Uhum. Não precisa assinar carteira, porque existe um convênio com o Estado. Então, o empresário ele paga um salário mínimo e esse valor, 75% vai para o preso e 25% vai para o Estado para colocar em melhorias no próprio sistema prisional, né? Então é bem interessante. E para o empresário, ele acaba tendo vantagem, porque a gente sabe, né, que os encargos trabalhistas são É bem muito grandes, né? Então ele acaba, muitos empresários se socorrem, não, claro, não toda a gama de funcionários, mas empresas grandes, por exemplo, coloca ali uns 10%, 20% de presos na sua força de trabalho. E uhum. alguns investem em oficinas dentro da unidade prisional também, porque do regime fechado não pode sair para trabalhar, né? Tem que Então ser dentro, né? tem que ser dentro. A gente tem assim muitas oficinas na penitenciária sul, na feminina, né? Não sei se você já esteve por lá fazendo alguma reportagem, A mas feminina não, a gente foi recentemente em Araranguá, daquele projeto que os presos, fabricam móveis para doar para as famílias do Rio Grande do Sul. que legal, não é Bem isso aí, legal, é. é bem legal. Mas tem assim questões de empresas de empresário mesmo e ali é a força de trabalho para vender, né, os produtos, né? Uhum. Por exemplo, na feminina tem uma padaria bem grande. O empresário construiu uma padaria enorme, treinou assim uma parte de presas e os pães, os bolos, tudo que é confeccionado ali é vendido na região sul aqui, né?
Então, Sim, até é atividade produtiva mesmo, é né? uma força de trabalho mesmo, né. E aí também dá uma perspectiva, né, para essas pessoas, porque uma hora elas vão sair também. É, Então aí tem essa questão da ressocialização, até nesse caso que a gente fez em Araranguá, claro que foi para um projeto, né, no caso esses móveis são que vão para as famílias que perderam tudo no Rio Grande do Sul, mas como, você falou ali, né, tem esses, benefícios tanto para a empresa, né, para o empresário, e para quem faz parte disso, né, no caso os internos, as internas lá, é uma maneira de, enfim, ocupar a cabeça e também dar uma perspectiva, porque uma hora eles vão sair, então já não fica ali pensando coisa ruim, né, às vezes ficar o dia inteiro ali na ociosidade, enfim. sim, sim, isso é muito importante. Agora, eu lembrei ali na penitenciária feminina, elas costuram roupas também para Renner. Sabe a Renner, Uhum. A aquela, Renner, aquela rede, né, de empresas, tem aqui em Criciúma, acho que no uma shopping. marca enorme, sim, E sim. algumas roupas dali, quem costura são as nossas presas aqui. Porque daí o Oh, que não sabia dessa. o que acontece? Já vai o corte, né? Por exemplo, uma calça, já vai tudo cortado, o corte já está prontinho, elas só costuram. Elas só costuram. Então, que a gente fala facção, não é facção criminosa, Facção é facção de roupa, né? facção de roupa. De roupa, né? Facção criminosa. É isso aí. Bem interessante. Ô, Vamos Débora, e misturar, né? Falando em penitenciário e facção, já penitenciária, né, a pessoa já pode associar. é, é isso. E o teu livro é Regime Fechado, né, o nome? Regime Fechado, Histórias do Cárcere. São as melhores histórias, assim, ao longo de 20 anos, né? Algumas que eu presenciei, outras que eu fiz reuniões e que aconteceram no Presídio Santa Augusta, na Penitenciária Sul, que relatos de agentes penitenciários, né? Então tem. Até eu tenho que te dar um livro, né, Manu? Eu tenho que te dar Ah, um eu livro. quero, eu quero, eu Depois tu quero. passa o teu endereço ali no WhatsApp, eu te mando pelo correio, vou ver Ah, se eu eu... vou passar. E eu leio mesmo, tá? Eu amo Não, ganhar livro, eu leio, vou ler. eu vou te mandar. São Tá. histórias curtas, são 17 histórias, histórias curtas, simples. Eu coloquei numa linguagem bem acessível, porque o objetivo era mostrar para a sociedade a realidade dos presídios, o que acontece lá dentro. Então, não tem termo jurídico, não é um livro difícil. Ótimo. Qualquer criança que esteja alfabetizada vai entender o que eu escrevi. Assim. Então, a linguagem é bem simples, bem fácil. E assim, é uma leitura. Quem lê diz que é uma leitura agradável, que dá vontade de ler, de ficar sabendo o final da história. Ai, E, já quero ler, já vou ler, e aí depois eu faço um vídeo lá no canal falando, então, um pouquinho sobre o livro. e Combinado. quando eu escrevi, eu lembro que o grande desafio para quem escreve, né, é tornar assim, é fazer com que o leitor se insira na história, né? Esse é o grande desafio. E eu procurava fazer ali de modo que colocava palavras, até o meu sentimento ali, para que o leitor sentisse aquilo. E tu sabe que deu certo, porque tem gente que me conhece, amigas minhas, que leram o livro e falaram assim: quando eu li o teu livro, as histórias, eu escutava a tua voz no meu ouvido Aham, relatando. explicando. Eu escutava parecia que era a tua voz narrando aquela história, porque tem palavreado meu, tem umas tiradas engraçadas, assim, que eu coloco no meio, tem coisas tristes também. Então, é um livro, assim, que chama a atenção por isso, assim, é um livro bem gostosinho de ler, modéstia à parte, ele é bem gostosinho, assim. Lê super rápido, tu vai pegar para ler super rápido, mas eu vou te mandar, deixa ele depois o teu endereço ali no privado, Ai, vou deixar. E no até para WhatsApp. quem estiver assistindo também, como é que faz para adquirir um? Como é que o pessoal consegue um livro desse? Eu editei, eu fiz 1000 livros. Eu fiz 1000 livros e eu tenho alguns, né, que eu guardei para mim, mas foi vendido muito livro e toda a renda eu destinei para Casa Guido. Toda, Legal. eu entreguei os exemplares lá na Casa Guido e nós fizemos um lançamento bem bacana. Foi um pouquinho antes da pandemia, faz alguns anos já, e foi assim muito prestigiado. As pessoas prestigiaram muito por ser uma atividade beneficente também, né? Então Sim. assim, foi um sucesso. Assim, tinha muita gente,
muita gente contribuiu, muita gente comprou vários livros até para presentear. Eu lembro que eu comecei a vender ele perto do Natal. Eu vendia, eu deixei na Casa Guido para vender, né? E assim, tipo, vendeu tudo para o Natal, tudo. E daí eu fiz o lançamento oficial em março, dia 11 de março. E no dia, 2 dias depois, 13 de março, fechou tudo por causa da pandemia. Comecei a vender antes e o lançamento foi depois, né? E daí eu lembro que a Casa Guido vendeu tudo e daí me pediu mais. E daí eu Legal. mais, daí a gente depois fez o lançamento, daí o livro já estava sendo divulgado, quem já tinha comprado já tinha falado, muita gente ganhou de Natal também de presente. E daí eu sei que esgotou. Daí eu tinha os exemplares na editora Lura, que foi a editora de São Paulo que fez o livro, que editou o livro, e na Amazon. Só que o físico esgotou, não tem mais, Esgotou. esgotou. Daí eu tenho os meus, né? E agora Aham. tem o livro virtual. Então, o livro virtual até é 9, 8,90, 9, é bem baratinho, assim, é o valor. Bem acessível para quem quiser. E hoje em dia ninguém mais tem papel, né? Daí tem muita gente Sim, comprando virtualmente o livro. Eu ainda deixei uns exemplares ali na banca. Sabe aquela banca na Praça Nereu Ramos, na frente da igreja? Banca Central. Na Banca Central. sei. Ali tinha uns exemplares, assim, eu deixei uns exemplares ali para vender também. Então, algumas pessoas que não gostam do Bem ali virtual. no calçadão ali, né, perto da frente da loja tem a igreja Catedral São José e tem a Isso, Fátima ali, né. isso, A ali da. banca é a banca é da minha vizinha ainda, por coincidência. De Então, frente aqui da minha casa. é ali, ali eu deixei alguns. Eu acho que ainda tem, né? Eu acho que ainda tem alguns exemplares. Mas tem o livro virtual, que daí é ilimitado, né? Quem quiser Ah, comprar. então fica aí a dica, né, pra quem quiser ler, e eu já tô bem ansiosa pra ler também. E eu tenho os meus, assim, que eu guardei, né, de lembrança alguns. Eu tenho umas sobrinhas que uma da minha sobrinha vou te presentear daí. Ai, tô bem feliz já, então já quero. Fica É, aí a dica. E eu não sabia dessa que a renda, né, foi, convertida doada para a Casa Guido. Para quem não sabe, a Casa Guido aqui em Criciúma é uma instituição que auxilia, né, crianças e adolescentes com câncer e as famílias também. Então é um trabalho bem legal, assim, que há anos acontece e eles sempre precisam muito dessas doações, e aí eu achei bem nobre, assim, essa tua é, iniciativa. foi legal porque, assim, eu pensei, eu sempre queria escrever, é tipo um plano de vida, assim, escrever um livro. Daí eu pensei assim, vou escrever um livro, e para escrever um livro no Brasil você tem que pagar, né? Tem que pagar. É, Eu paguei a edição do livro, tudo, né? Daí eu pensei, bom, sei lá, eu passei no concurso que tanto eu queria, né? Tenho saúde, tenho disposição para trabalhar. Assim, eu fui agraciada com tantas coisas, né? Então, eu queria fazer algo de bom para alguém que não fosse tão, que não tivesse tantas coisas boas como eu tive, né? Em agradecimento. Daí eu legal. pensei em ajudar alguma entidade e daqui de Criciúma. Daí eu pensei na Casa Guido, porque eu conheci o trabalho da Casa Guido e eu vi que o trabalho deles é muito sério. É muito sério, é um trabalho de muita excelência e tem muitos Verdade. voluntários. É um trabalho realmente muito sério. E eu Sim. sabia que o dinheiro não ia se perder, que ia ser aplicado ali mesmo. E quando a gente pensa em criança, em doença, É. né, é uma coisa assim, era a entidade que mais precisava assim, naquele momento. Então eu acabei optando pela Casa Guido e foi lindo, assim, foi lindo, foi muito legal. Ai, que legal, parabéns por essa iniciativa, eu não sabia, realmente não sabia. Sabia do livro, mas não sabia Foi, dessa destinação, né, da foi, verba. E foi bem legal. E depois foi bem na época da pandemia, que que tudo daí parou, precisou ainda mais, né. eles não tinham mais doações, eles pararam, porque daí todo mundo se viu naquela pandemia, muitas pessoas não conseguiam mais trabalhar, mas a gente ficou sem renda na pandemia, né? Não conseguiu mais contribuir com a Casa Guido, e aquele dinheiro, assim, foi para eles muito bom, veio em boa hora. Então, assim, foi tudo providencial, né? Foi tudo Deus. Uhum. Que legal, que legal. E ainda em relação a essas histórias, né, tu falou que conta no livro, né, que são essas histórias também pessoal que trabalha na prisão e dos presos em si.
além dessa pergunta mais feita, né, que tu falou que: "Ah, quando que eu vou sair? Quando que eu vou ser solto e tal", mas eles chegavam a conversar, assim, de repente, sei lá, uma confissão, ou um arrependimento, ou alguma lição, assim, que te marcou? Teve alguma coisa, assim, que Não, geralmente stories mesmo, ou não? não, eles falavam que eram inocentes. É, eu estou presa aqui injustamente, porque eu não fiz nada, que não sei o quê. Não, de chegar e confessar e falar. Não, assim, alguns chegavam a dizer assim: ah, eu fiz o que eu fiz, eu confessei, mas esse aqui eu não fiz, sabe? Um Mas confessava e o outro até é, fez, mas o outro não. mas Sim. chegar a dizer que está arrependido, Não. não, não, isso não, isso não. Aham, Mas eu também não dou muito abertura, sabe? Porque se aham. você começar a dar muita abertura, assim, uma coisa se perde, né? Porque você não pode Tem que ter ficar uma certa distância, né. É. preso, né? Você não pode ficar amiga do preso. Você tem que chegar ali com a tua postura de juíza e ser bem profissional. Então, você gosta de ficar contando e tal, ouvindo confidências, não é muito a questão. Tem uma presa em especial, a Rosemary. A Rosemary, ela conversava comigo. A Rosemary conversava comigo e uma história do livro é sobre ela, é a história de vida dela. O título é Rosemary e o Sapo João, porque ela adotou um sapo na penitenciária Ó, e ela conversava com esse sapo. Aquele sapo era o confidente dela. Ela chegava a se emocionar conversando com o sapo. Então, assim, é uma história muito interessante. É uma história triste e engraçada ao mesmo tempo, a história da Rosemary. A Rosemary foi a única que eu tive um contato maior e eu conversava com ela. Ela tentou uhum. me enrolar várias vezes, mas eu me enrolar e eu dizia, Rosemary, É, nem vem que não tem, porque eu não vou cair na tua história. como Ela, assim? Enrolar como assim? por exemplo, uma saída temporária que ela não voltou de saída temporária. Daí mandei prender, regredir para o regime fechado. Daí chegou na audiência, ela tentava me enrolar, que ela estava fugindo de facção, que não sei o quê. Assim, Rosemary, não vai acontecer. Não vou acreditar. Daí depois ela me dizia Uhum. assim, doutora, é esperta, hein? Olha, eu achei que eu ia enrolar, mas não enrolei, sabe? Mais ou menos Aqui assim. não, aqui não. E no fim, a Rosemary, eu condenei, eu executei a pena dela, eu regredi, eu brinco, eu fiz o diabo com a história da Rosemary e ela aceitou tudo que eu fiz porque ela sabia que ela tinha feito errado. E ela, assim, ela não tem raiva de mim, hoje ela está ela tá solta, no regime aberto. Se alguém perguntar, falar de mim para ela, ela vai dizer que gosta de mim. Tu Incrível, vê, né. incrível, incrível. São histórias assim. A Rosemary foi a única, assim, sabe, que eu tive um contato maior porque foram muitas questões pontuais. A Rosemary ficou presa durante 26 anos, assim. Ela entrou Nossa, novinha, foi presa com 20 e saiu com 46. Ela nossa. ia e voltava, cometia muito tráfico. E ela já conhecia todo mundo no sistema, e ela era super entendida de tudo. E ela era uma presa muito disciplinada. Ela era regalia, ela fazia pequenos reparos na unidade prisional, ela fazia limpeza, ela gozava da confiança da administração. Ela não ia fugir, sabe? Ela não ia fugir. Então, ela Uhum. ficava, claro que ela ficava entre intramuros, né, que a gente fala, mas ficava lá, fazia um reparo ali, fazia um reparo daqui, limpava o pátio ali, arrumava, cortava um negócio ali, depois voltava para a cela, sabe? Então, Uhum. tinha, ela tinha assim essa questão de trabalhar, de De trabalhar trabalhar. na unidade prisional, porque ela era muito antiga já e era conhecida do sistema, né? Então, Aham. E até tu falou, ela tentou me enrolar e tal, porque tu percebia muito isso, porque, por exemplo, eu te acho, assim, muito meiga, né, muito simpática, e a gente tem essa ideia do juiz, a juíza é alguém mais sisudo, mais sério, assim, que não sei lá, uma imagem não acessível, eu digo assim, né. Tu já esse teu jeito mais tranquilo, assim, eu sei que agora que, claro, a gente tá conversando, né, a gente não tá num júri, enfim, mas esse teu jeito, assim, de certa forma já te atrapalhou em algum momento ou no começo tu teve que mudar alguma coisa desde quando lá do início da carreira para agora, como é que foi, não, assim? sim, em audiência a minha postura é outra, né? Eu costumo dizer assim que eu tenho uns compartimentos, né, na minha cabeça, assim, umas gavetas, né?
na audiência eu tenho uma postura mais sisuda, assim, tem uns que têm até um pouco de medo, de receio, assim, né, porque eu não dou muita conversa, assim, né, eu sou mais seca, né, então eu não chego com toda a simpatia, como a gente está conversando agora, né, Sim, sim. eu consigo, mais ou menos são papéis, né, tem a Débora juíza numa audiência, tem a Débora que faz inspeção na cadeia, né, que fala com o preso de igual para igual, que olha no olho e que mostra que não tem medo, e tem a Débora que fala com a Manu na entrevista, né, então são Déboras diferentes, né, então Sim, sim. eu nunca tive problema, não, eu nunca fui ameaçada em audiência, nunca faltaram com respeito. Ameaça já recebeu, assim, não em audiência, mas em outras circunstâncias, sim? Assim, uma ameaça velada de ouvir dizer, de falarem, não sei o quê, mas nada sério, assim, nada sério. Não, nunca Uhum. tive uma ameaça, tive que andar escoltada, por exemplo. Não, mas assim, porque eu vou pegar ela, que não sei o quê, porque, Pra né? tentar intimidar, assim, só, mas Mas nada assim, nada que realmente tivesse credibilidade. Não, isso não. uhum. E o que que tu gosta de fazer quando não está trabalhando? Qual é o teu hobby? O que que tu faz, assim, quando tá em casa e tá de férias, enfim? Eu gosto de praia, eu gosto de ir pra praia quando eu tô de férias no verão, né? Aham. Gosto. Bom, primeira coisa, se eu tô de férias, eu gosto de viajar, de planejar uma Certíssimo. viagem, Na verdade, eu só pego férias planejando uma viagem, porque entre férias em casa eu não quero, então eu vou trabalhar. Então, eu prefiro guardar Aham. as minhas férias quando eu tenho uma viagem em vista. Eu costumo, assim, dividir as minhas férias tudo fracionado. Ah, uma semana, uma semana, uma semana, ou 10 dias, 10 dias, 10 dias, Sim. para conseguir fracionar e pegar quando eu tenho uma viagem marcada. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer quando não estou trabalhando é viajar, conhecer outros lugares, outras culturas, outros países, né? Eu adoro, sim, adoro. Qual foi o melhor país, assim, que tu já foi ou que tu gosta muito de ir? A Itália, a Itália. Para mim, a cidade mais linda do mundo é Veneza. Para mim, assim, é a minha cidade preferida no mundo, Veneza. É uma cidade, assim, surreal, não tem nada igual no mundo. Assim. Quer dizer, não que eu conheça o mundo todo, não conheço o mundo todo. Aham. Mas, assim, quando eu cheguei em Veneza, eu olhei para aquilo assim, nossa, o que é isso? É indescritível, porque a gente olha em filme, olhava em filme, Acho né? tão charmosa, assim, Veneza, parece ter um charme, assim, né. E, tem uma, Nunca fui pra lá, tá, é o que eu vejo em filme. Veneza tem uma atmosfera assim incrível, sabe? Porque a cidade é construída em cima da água, as pessoas não têm veículos, têm barcos. Em barcos, é. Na garagem da pessoa não é um carro, é um barco. Loucura, E, né. e Que são as diferente, ruelinhas, né. e tu anda pelas ruelinhas, ou tu atravessa as pontezinhas, ou tu pega o vaporeto, que é um ônibus aquático, e anda pela água e chega até no lugar que tu quer chegar. Então, assim, é maravilhoso. Veneza é uma cidade maravilhosa. Então, assim, a Itália, né, para mim, adoro a Itália. Gosto dos Estados Unidos, gosto muito de Nova York também, acho uma cidade bem cosmopolita, assim, bem legal. Sim, não para, né, não dorme. E até recentemente eu estava assistindo de novo, já pela segunda vez, aquela série Sex and the City, que passa em Nova York, né, daquelas quatro amigas, né, e Sim, que passa muito, assim, em Nova York, assim, que legal, né, que cidade interessante, né. Então, e legal. falando de filme, série, eu gosto, quando eu não estou viajando, quando eu estou de folga, assim, por pouco tempo, eu gosto de assistir filme, assistir série. É, eu ia perguntar isso, um filme ou uma série, assim, que tu gosta? Deixa eu ver. Eu gosto de filme que tenha drama, que tenha ação, que tenha Tipo, um é pouco série policial ou não? Assim, não, agora eu quero de. relaxar, eu não vou série Não, de crime, essas não, coisas. não gosto muito de água com açúcar, não. Eu gosto de coisa bem forte, Bem assim. pesada. Deixa eu pensar numa série legal. Bates Motel. Faz tempo que eu assisto Bates Motel. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti. Saiu do Netflix, infelizmente. Saiu. Saiu. Bates Motel, olha que série incrível. Tem suspense, tem crime, é uma trama e é baseada naquele filme Psicose de Hitchcock.
a trama ali do Norman Bates e da mãe Norma Bates, a história central é baseada no Hitchcock. E daí, claro, daí a série Bates Motel foi desenvolvida, foi aumentada e desenvolvida, mas ali a ideia central é do Hitchcock. Então, é um suspense muito legal. Mas eu não sei agora onde é que tá passando, assim. Uhum. Que Dá uma pesquisada aí, quem quiser ver. Bates Motel é muito legal. Eu gosto bastante. Eu gosto também de série ou filme que faz viagem no tempo. Eu gosto, assim, de viagem. Uhum. Um filme que eu gostei muito foi aquele Efeito Borboleta, que traz uma reflexão, assim. Não sei se tu já viu. Não assisti também. Efeito Borboleta, eu acho que está no Netflix ainda. Efeito Borboleta é muito bom também. Vou ver para colocar na minha lista para assistir. Efeito Porque sabe Borboleta que eu. é antigo, assim, mas é bom, é bem bom. Mas tem uma mensagem assim, né? Tem. Deixa eu ver um filme lindo que eu assisti lá nos anos 90, que agora me lembrei, Lendas da Paixão, com Brad Pitt. É um filme bem antigo, é lindo, 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 uma história linda também. Que daí é romance e drama, daí não tem crime, assim. Não tem crimes. Mas para relaxar, É. assim. Sabe que para filme eu sou uma negação, né? Porque eu assisto muito podcast e eu não sou muito do filme, assim. Agora, ultimamente eu até tô vendo mais. Mas se deixar, eu fico no YouTube vendo vídeos sobre tudo. E eu tenho que ver, porque assim, a gente tem que assistir um pouco de tudo, né? Claro que não, só filme, né? Mas assim, ó, muito pra te ter uma noção, eu nunca assisti Friends. E todo mundo, eu acho que eu Todo sou a mundo, única, eu não assisti todo tudo, mundo mas um nunca pouco já. assisti. Deixa eu ver. Ah, e a menina que roubava livros. Eu li o livro e depois eu Menino. vi o filme. Que história! Que história magnífica, a menina que roubava livros. Eu recomendo muito, assim. É muito lindo, é muito triste, assim, é uma coisa que tu fica assim, é lindo, lindo. Eu gosto de filme que me faz rir, me faz chorar, sabe? Que mexa com as minhas emoções, assim, bem contraditórias. Eu gosto assim, eu gosto assim. A menina que roubava livros, ela tem essa pegada, assim, é uma história linda também. E Vou eu botar acho, na minha lista. coloca. Deixa eu ver. Uma série que eu vi há alguns anos que eu gostei muito foi o Gambito da Rainha. Tá. É mais recente, né? Essa é mais Mas recente, assim, né? Relativamente, é. tá no Netflix também. Outlander. Outlander é aquela série que faz viagem no tempo. É maravilhosa também. Tem no Netflix também, Outlander. E são algumas temporadas, então a gente acaba demorando para assistir, né? Uhum. Bem bom, assim, também. É uma história bem reflexiva, assim, muito bom. Tem drama, tem romance, tem tudo, assim. De tudo um pouco. Todas as dicas anotadas, então, aqui. Vou botar na minha lista. Faz refletir bastante também. Tem muita coisa Tem boa. vários, né? Tem muita coisa boa, assim. Eu vou me lembrando e vou te falando, então. Mas tem muita Tá. Senão a coisa gente fica aqui até amanhã. boa. Eu vou fazer umas eu vou fazer umas perguntas rápidas aqui, a gente já está se encaminhando para o final, mas enfim, só para uma coisa que tu ainda não fez na vida que tu gostaria muito de fazer, ou que quer fazer em breve? Eu nunca andei a cavalo, tu acredita? Sério? Nunca andei a cavalo. Talvez eu ande um dia, mas não tem nem Aham. Mas perspectiva. por medo ou porque nunca se interessou, assim? Na verdade, não tive muita oportunidade, nunca fui atrás disso também. Mas não é uma coisa tão difícil de fazer, né? Mas Sim, nunca andei a cavalo. eu fui andar a cavalo, acho que há uns 4 anos atrás, a primeira vez. Nunca andei. Aham, também. Porque eu tenho é, medo. Sabe aquelas coisas que pula no cavalo e cai do outro lado? Eu tenho medo de fazer isso, assim, sabe? Meio desajeitada. Medo de virar meme, Se vai né? montar um cavalo e cai do outro lado, acho que quando eu for andar a cavalo vai acontecer isso, né? Por favor, Acho. que ninguém me filme, né? Que ninguém me filme. Senão já vira meme, né, já vira Liz, aí já vai. Bem assim, bem assim. Ó, vergonha alheia pra mim na internet é Ostentação. Sabe aquela coisa assim? Tem pessoas que a gente vê na internet que bota a mão no volante do carro e fica dirigindo mostrando a marca do carro. Isso para mim é uma vergonha ali. desnecessário, né.
desnecessário, é uma coisa assim, meu, Também acho. que a gente vê que a pessoa faz, tipo, bota um relógio caro assim, a marca do veículo e vai filmando assim o relógio com, com a marca do carro. Ai, meu Deus, chega a me dar uma Dá até coisa. um. Ai, chega a me dar uma coisa. Concordo, também acho. Eu acho Ah, brega. Ostentação é brega. é feio, não. Cafona. E dá uma impressão assim, poxa, a pessoa tá achando que vai impressionar pelo carro que ela tá dirigindo, ou não? Que mundo pequeno, né? Não, não, por favor. Não, não. Verdade. É, Concordo super. O melhor show que tu já foi na vida? Tu é muito de ir em show, assim? gosto. O Música? melhor show que eu fui foi esse ano, final de março, eu fui Rock em Alto Mar. Eu fui, eram várias bandas de rock, 3 dias de rock em alto mar. A energia de um show em alto mar é uma coisa É. indescritível. Era rock nacional. Capital Inicial, Barão Nossa. Vermelho, Ira, Biquíni Cavadão, é, Supla, tinha Supla também, é, Paralamas do Ah, Sucesso. mas é só elite, né? Do rock nacional, Era a né? elite do rock nacional dos anos 80 e 90, todos reunidos em 3 dias de show em alto mar. A Nossa. energia de um show desse quilate em alto mar é indescritível. Indescritível. E um show internacional que eu fui, que eu achei inesquecível, foi do Zucchero, em Porto Alegre. O Zucchero é aquele cantor italiano. Nem todo mundo conhece. Eu não Mas conheço. Zucchero é maravilhoso. Eu fui faz muitos anos em Porto Alegre e era um show mais sentado num teatro assim, mas ele levantou todo mundo e o Zucchero é maravilhoso. Ele é italiano, mas ele é muito bom, muito bom. É aquele que canta Baila, Baila Morena, nanana, Ai, Baila Morena. não conheço. Que vergonha, né? Meu Deus. Não, mas, Esse mas, aumenta no repertório. Tu é mas rock, mas tu ele não gosta é de tudo muito um pouco. o Zucchero não é muito conhecido mesmo no Nunca Brasil. ouvi falar, tá? Ele é muito conhecido na Europa, assim, no Brasil ele não é muito conhecido, mas ele é maravilhoso. Pesquisa, Zucchero. Zucchero, Zúquero. Zucchero quer dizer açúcar em italiano. Daí ele conta Tá. que o apelido dele é Zucchero, porque ele, quando ele era criança, ele era gordinho, ele é gordinho ainda, bochechudinho, daí a professora chamava ele de açúcar, de E Zucchero, pegou. e pegou, e ele é o Zucchero. Aí ele é maravilhoso. Pesquisa, É, Zucchero, Zucchero. eu Olha, vou ele, procurar aqui no YouTube, aqui, eu tô botando aqui, e aí depois eu dou uma olhadinha. o Zúquero. Zucker, internacional, o Zucker, assim, é um show que me marcou. Ah, eu fui no show do Paul McCartney, não dessa vez, da outra vez que ele veio para o Brasil, em Porto Alegre, um ex-Beatle também, meu Deus, né? E num show do Sim. ex-Beatle. Esse ano eu tenho agora, final de semana, por sinal, Tem por agora, tá tendo, né? Em alguns. teve em São Paulo e vai ter em Florianópolis, mas eu não vou. Não vou Não porque eu vai. já fui no Paul McCartney, já dei a minha Já, cota. já teve a experiência. Mas o Paul McCartney, o show é maravilhoso, ele não se cansa assim ele A energia dele, né? mais de Tipo 2 horas, assim. toca mais de 2 horas. Ele não nem precisava fazer tanto, né? Porque ele já é consagrado e ele tem uma empatia com o público, ele é maravilhoso. Paul McCartney é um show também que vale muito a pena. Muito. Uhum. Então, mas assim, o mais recente que eu fui e que foi uma energia indescritível foi esses 3 dias em alto mar, rock em alto mar. Que Rock, legal. Ah, isso deve ser uma experiência rock em incrível. Rock and Bolt. Deve ter. Final do ano tem o segunda. Eu fui na primeira edição, tem a segunda edição agora, fim do ano. E ano que vem, possivelmente, vai ter de novo. Assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aham. Hum. Perfeito. E eu quero te agradecer, Débora, pela nossa conversa, bate-papo. Foi muito bom. Mais uma vez, né, te dizer que fiquei muito feliz, não é puxando o saco, mas foi muito bom conhecer um pouquinho mais do teu trabalho e também do teu lado pessoal. Só tenho a agradecer. Que bom, Manu. Eu que agradeço. Eu te admiro muito como profissional também, como repórter da TV, a moça da TV, né? Que a gente. Né? Eu acho que tu tem muito dom, assim, tu te expressa muito bem. Até eu queria ter comentado no dia da eleição, da eleição que eu vi tu te comunicando ali,
eu pensei assim, nossa, como ela é boa, né? Como ela tem Ai, assim, obrigada, ganhei o dia. de verdade, assim, eu fiquei te analisando enquanto eu aguardava ali, te comunicando, né? Fiquei olhando assim, nossa, como essa moça era tão jovem e como ela é tão profissional. Tu Uhum. passa, assim, uma credibilidade e um profissionalismo tão grande. Parabéns, tá? Eu passei a te admirar muito depois que eu conheci o teu trabalho. Parabéns mesmo, Manu. Ai, que bom. Nossa, ganhei o dia, ganhei a Não, mas é semana. verdade, é sério. A gente Nossa, fala fiquei muito feliz. que quando a gente admira alguém, tem que contar para a pessoa, né? Tem que contar enquanto a pessoa está em vida, né? Depois não É. adianta. Sim, depois, gostava tanto. Não, É, e a admiração é recíproca, tá, de verdade, tanto é que por isso que eu pensei, né, em te convidar para vir aqui falar, sempre admirei desde o início, quando eu comecei na TV, que eu lembro que eu ainda estava na RTV, a gente enfim, acontecia as coisas policiais, a gente: "Débora, pode falar comigo e tal", isso, e sim, eu sempre me muito lembro. solícita, Você lançou. respondendo rápido. Hã? Oi? Não, que eu falei sempre muito solícita, respondendo, assim, rápido, assim, nossa, e a admiração é recíproca, tá, de verdade. Ah, obrigada, Manu, obrigada. Que bom, que bom. É bom saber, é bom ouvir isso, né? Que bom, fico bem feliz. E muito obrigada pelo convite, foi uma grande honra mesmo. Adorei esse formato online, é bem confortável, né? Todo mundo economiza tempo, né? Sem É, né. deslocamento. Bom. E fica bom também, dá para bater um papo bem legal, né? Ó, estamos a 1h05 conversando. Ó, Mais de 1 hora. ia Passa dar assim, ó, uma meia horinha, a gente pensou no fim de uma hora, que bom. nunca é meia hora. Não, quando a conversa é boa, não tem como ser meia hora. E deixa eu não sei se teu Instagram é aberto ou não, se o pessoal pode te acompanhar ali ou não, porque eu sempre peço pra quem Agora, às vezes eu abro, às vezes eu fecho, agora está fechado, tá, então mas pode, eu aceito de todo mundo, assim, é só para, tá. às vezes eu faço um pequeno filtro, né, mas eu sempre aceito, é Debbie Uhum. Zanini, @Debbie Zanini, pode pedir ali que eu aceito tranquilamente, aceito, eu só faço esse pequeno filtro para não entrar fake, né, porque eu estava Sim, percebendo, muita gente, né. eu percebi que tinha muito fake assim no meu Instagram. Daí por isso que eu fechei recentemente para dar uma proibida nos fakes. E a gente vê muito golpe, né? Muito golpe Sim. aí. E por isso que eu dei uma fechadinha. Mas se eu vejo que é pessoa real, eu aceito. Então pode lá adicionar. Então você que é pessoa real, você que não é fake, pode ir lá seguir a Débora. Isso aí. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, tá. Tudo de Obrigada. bom. Até a Beijo. Não próxima seja... entrevista. Até a próxima e um ótimo dia, um ótimo final de semana para todo mundo aí que está nos acompanhando. Obrigada. Perfeito. E eu quero agradecer, né, você que ficou até o final dessa entrevista, muito obrigada. Tenho certeza que vocês amaram, quem já conhecia a Débora, quem não conhecia também. E deixo o convite para vocês irem lá no canal, dar uma stalkeada por lá, que tem outras entrevistas também, tem os cortes. Então, pessoal pode acompanhar as outras entrevistas também, sempre nas terças-feiras, né, a cada 15 dias, às 8 horas da noite. Um beijo e até a próxima. Beijo.